Olá, querido, boa noite, graça e paz. Nós estamos aqui hoje, diretamente do templo da Igreja Presbiteriana em Parque do Carmo, na luta, no entrave de tentarmos melhorar e aperfeiçoar. Tivemos alguma dificuldade, mas pela graça do Senhor e pelo empenho de nossos irmãos, temos aqui lutado para que a igreja possa ser instrumentalizada, capacitada, não apenas no conhecimento, mas também na graça e no poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós entendemos que a nossa força não vem dos nossos braços, a nossa força vem pelo confiar no Senhor Jesus. E nós, nessa noite, confiamos e sabemos que Ele que faz, é Ele que realiza, é Ele que projeta, e nós somos apenas obreiros em suas mãos. E aí temos orado para que o Senhor tenha misericórdia de nós e levante trabalhadores, que o Senhor derrame sua sabedoria sobre o seu povo, que o Senhor renove a nossa força. Então, é tempo de orarmos. E hoje a nossa segunda aula, hoje nós vamos falar a igreja, um lugar de aconselhamento, qual a relação da igreja no aconselhamento, qual é o papel da igreja no aconselhar. E aí eu quero que você, bem rápido, nós vamos ser bem diretos aqui hoje, mas eu gostaria muito que você pegasse o seu papel, sua caneta, para que pudéssemos então nesse momento, na troca do conhecimento, na troca de experiência, possamos crescer e tornar a igreja um lugar, muito melhor e de fato cada vez mais se aparecendo e imitando tudo aquilo que Cristo nos chamou para fazer e sermos. Então, vamos orar nesse momento? Pai, em nome de Jesus, na força do Teu Santo Espírito, suplicamos a unidade de pensamento, suplicamos sabedoria, suplicamos entendimento, suplicamos sensibilidade para enxergarmos a dor do outro e lutarmos juntamente com Ele. Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja capacitada na área do aconselhamento. Em nome de Jesus. Abra nossa mente, Senhor. Tira todos os empecilhos que têm feito ficarmos cegos e surdos para o não cumprimento da promessa do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nunca pensei, queridos, que houvesse tanta gente sofrendo nesse momento. Nunca pensei que a dor do ser humano seria de uma forma tão passiva, acentuado. Não é fácil aconselhar de maneira organizada e competente, principalmente diante dos fatos, diante dos problemas, diante, da necessidade, da imensa demanda que nós temos vivido. Mas precisamos também compreender que nem sempre também o aconselhamento ele é claro. Às vezes, queridos, as necessidades ou diante da grande demanda, é confuso, é desafiador aconselhar pessoas. Nem todo pastor, nem todo líder, nem todo discipulador tem um dom nessa área. Tem pessoas que, por natureza, conseguem falar na vida do outro de forma tão mansa, mas tem pessoas que precisam crescer, tem pessoas que precisam ser instrumentalizadas. Tem pessoas que precisam ser encorajadas a desenvolver as suas habilidades de aconselhar. Porque, afinal de contas, meus irmãos, quando o Senhor nos chama a ser sal e luz nessa terra, é principalmente na área do aconselhamento. Principalmente a área do aconselhamento. É necessário que você creia que Deus vai te usar nisso. Cara, irmão, cada vez mais que você pensar que Deus te chamou para te usar na área do aconselhamento, você só tende a ganhar, você só tende a crescer. E aí existem alguns cuidados, que o objetivo central do aconselhamento é dar um estímulo, é dar uma motivação, uma orientação às pessoas que estão enfrentando perdas, estão diante de grandes decisões, diante de momentos, de desapontamento no casamento, com o filho, com a sua própria saúde.
E aí, automaticamente, você precisa estar sadio. Por que eu digo sadio? Todo aconselhamento sadio gera frutos sadios. Todo aconselhamento doente vai gerar resultados fracos. Por mais que muitas vezes, aparentemente, de forma inicial, ele vai aparentar algo solúvel, de boa solução, mas as suas consequências serão terríveis. Portanto, meu irmão, um conselheiro cristão procura levar as pessoas a ter um relacionamento pessoal com Jesus. Um conselheiro cristão se ajuda e ajuda muitas outras pessoas, sabe, a encontrar em Cristo perdão e a se livrar dos efeitos da incapacidade que o pecado gera na sua vida, na nossa vida, principalmente a culpa. A culpa muitas vezes destrói muito mais rápido do que você pode imaginar. E então, alguns objetivos que Gary Collins vai falar para nós sobre o objetivo final do cristão que é conselheiro. Primeiro, ele diz: o aconselhamento pastoral. Esta é uma área mais especializada de um cuidado pastoral, né? Cuidar de pessoas, que se dedica inteiramente a cuidar de indivíduos, famílias, um grupo. Esse objetivo final é que os aconselhandos cheguem à cura, aprendam a lidar com as situações semelhantes e experimentam de uma forma incrível um crescimento espiritual. Então, todo conselheiro cristão, ele foca também, tem, né, por um objetivo, um aconselhamento pastoral, levar a pessoa a um crescimento espiritual. Aí automaticamente você tem um outro objetivo, o cuidado pastoral. Se refere, né, ao ministério de cura, de apoio, a orientação, uma reconciliação das pessoas com Deus e com seu próximo. Logo, esse cuidado pastoral, sabe, cuida da alma. Palavras que falam vida na vida. E isso nós falamos, sabe, de uma certa forma, quando você leva a palavra de Deus, e aí, automaticamente, quando você começa a entender que o cuidado pastoral é quando eu desenvolvo na vida do outro um tempo, onde eu deixo ela ver Cristo trabalhar na vida dela. O terceiro objetivo é a psicoterapia pastoral. O propósito desse tipo de auxílio é remover os bloqueios emocionais que inibem o crescimento pessoal, profissional do indivíduo, né? Calma aí, pastor, o senhor está falando que eu vou virar um psicólogo, um terapeuta? Não. Todos nós, como crentes, servos do Senhor, podemos desenvolver em nossas conversas momentos que levam as pessoas a criarem um desbloqueio. E mais para frente nós vamos estar, sabe, orientando de que forma você pode levar as pessoas que você tem discipulado a esse desbloqueio, essa pessoa que fica travada. E geralmente, irmãos, isso tem fonte lá no passado, na sua infância, algum trauma, e você precisa fazer essa pessoa se abrir, se perdoar, sabe? De que o passado dela ficou para trás e ela precisa agora viver o agora, o que Deus o presenteou, né? Com o presente. Então, tem esses três objetivos: o aconselhamento em si, o cuidado das pessoas e o tratado, né? E o trato emocional, de motivar as pessoas, né? Que é a questão da psicoterapia, tá bom? E aí você acha que é apenas falar, vai na igreja que dá certo. Porque quando eu entendo que o papel da igreja pós-quarentena, pós toda essa pandemia, a igreja precisa entender que agora o papel pastoral não é mais centralizado
na pessoa do pastor? A igreja precisa entender que a centralidade do pastoreio é de todos. Todos nós precisamos estar pastoreando alguém, discipulando alguém, capacitando alguém, motivando alguém, cuidando de alguém. E esse tempo de pandemia nos ensinou que somos todos capazes, mas aí também me abre uma outra janela. Para que eu cuide de alguém, eu preciso estar sendo cuidado por uma outra pessoa. Aí é onde entra o meu papel como seu pastor. Sabe aquela correntinha do bem? Onde eu cuido de você e você vai cuidar de muitos outros, porque eu não tenho condição de cuidar de você e desse muitos outros. Então, quando você cumpre um papel, automaticamente você faz sobrar um tempo mais especial para eu e você termos uma saúde, um momento de discipulador, sabe? E aí, quando você começa a falar, e eu começo a ouvir você, e aí nós começamos a achar a cura para a nossa alma. É isso que tem faltado. Pessoas que falem na vida de pessoas. E aí existe uma singularidade do aconselhamento, sabe? Coisas que se distinguem dos outros aconselhamentos. Por exemplo, as hipóteses, isso continuando a ideia de Garen Collins. As hipóteses singulares. Nenhum conselheiro é absolutamente isento ou neutro em termos sobre suposições, né? Deus ainda sustenta a criação. Isto é, diferente de um psicólogo, um terapeuta, lá ele é neutro. Já o conselheiro cristão, ele tem por base o que a Bíblia diz. O conselheiro cristão, né, ele não pode usar técnicas de psicólogos, psiquiatras. Ele precisa ter uma hipótese afim. Qual é afim, né? Quer dizer, singular. Primeiro, a sustentação teológica dela. Deus é o criador de todas as coisas. Deus sustenta todas as coisas. Logo, o nosso aconselhamento tem uma crença em Deus. Os objetivos singulares. Tentamos ensinar técnicas de resolução de problemas, né? Por exemplo, quando você vai ver que uma dificuldade no lar é uma pessoa ficar em silêncio. Essa pessoa, ela não consegue segurar sua língua. Então, quando ela vê algo, quando ela ouve algo, ela é aquela que logo fala sem pensar. Aí a gente vai começar a mobilizar recursos, abrir conversa e falar: irmão, o que está te pegando, o que está te derrubando, é que você está falando de uma forma sem pensar. E aí o conselheiro cristão, ele vai mais longe. Ele precisa então levar essa pessoa a enxergar que o falar demais não gera um crescimento espiritual. E automaticamente esse falar demais está impossibilitando. E é interessante que muitas vezes, né, essa pessoa não consegue se enxergar e nem tampouco consegue assumir que fala demais ou fala de forma sem pensar. E aí o nosso papel e o nosso objetivo nesse momento é encorajar que ele tem tropeçado, ele tem pecado no falar demais. É necessário uma confissão de pecado, mas é necessário que ele entenda também na sua mente que o perdão divino já foi derramado naquela cruz por ele. E aí precisamos levar as pessoas a crer que é possível obter ajuda, corrigir as concepções equivocadas e evoluir como indivíduo. Levar as pessoas a crer que é possível obter ajuda e corrigir as concepções equivocadas. Nós precisamos evoluir como indivíduos, meus irmãos. Todas as vezes que eu estou num processo de evolução, eu estou de acordo com a vontade de Deus. Mas quando eu entro num processo de estagnação,
eu não estou mais de acordo com a vontade de Deus. E aí entra o papel do crente conselheiro, em promover um aconselhamento sadio e bíblico, que leve o pecador ao arrependimento. O conselheiro precisa sempre se fazer algumas perguntas. Qual é o problema? Se fazer, né? Qual é o problema que esse irmão está vivendo? Por que ele fala demais? Será que devo intervir? Será que preciso ajudar? O que eu poderia fazer para ajudar essa pessoa? Será que existe alguém mais qualificado para atuar neste caso? Isso aí acho que é a única pergunta que a gente faz, né? A gente vai falar, não, isso aí que tem que fazer o pastor. O pastor que tem que dar lá, falar com aquela pessoa, né? Quem sabe? Chegou a hora de você aprender como fazer. E não apenas levar a entender que as pessoas que estão errando em sua volta precisam de uma evolução, tanto quanto você precisa também evoluir como conselheiro. É importante que os conselheiros tenham o conhecimento de causa e efeito, e os tratamentos das possíveis doenças e dilemas. Sabe o que a Bíblia diz sobre eles? Cada dificuldade que a pessoa tem encontrado, né? Por exemplo, nos tempos atuais, a pornografia é um dos problemas que mais tem destruído o ser humano numa tal forma. Antigamente a pornografia era algo de adolescente, hoje já é de gente grande. E aí como? O que causa a pornografia? O que causa essa grande demanda? E aí você precisa então gerar na consciência dele que essa pornografia vai gerar um efeito corrosivo. Jesus aconselhava muitas pessoas, queridos, através dos seus sermões, mas também com os incrédulos, confrontando os indivíduos, curava os doentes, conversava com os necessitados, encorajava os desanimados e dava exemplo de vida santa. Ensinar tudo que Cristo ensinou não significa apenas instruir na doutrina, mas também ajudar as pessoas a terem um relacionamento melhor com Deus. Engraçado, eu não sei se você está tendo essa concepção, mas nós aqui de Carmo, nós temos já sonhado e temos orado, colocado na mão do Senhor. Nós entendemos que cada crente hoje, cada ovelha desse rebanho é um crente exponencial, com grande potencial em desenvolver um trabalho de pequenos grupos. Eu acredito nisso, né? Uma igreja pós-pandemia é uma igreja que vai desenvolver uma habilidade de pequenos grupos. Isto é, pastor, eu estou recebendo conteúdo, capacitação, e agora, como eu vou colocar em prática? Você vai começar em volta dos seus amigos, de pessoas que você fala na vida dela, de pessoas que te procuram como conselheiro. Que tal de você ajuntar um dia essas pessoas que gostam de te ouvir na sua casa para tomar um café, sabe? Fazer um churrasco, comer um bolo, um caldo, e antes desse caldo, você compartilhar o ensino de Jesus. Pessoa, que fantástico vai ser! Como a amplitude evangelística nossa vai aumentar. Queridos, a influência do Espírito Santo é a maior forma de assistência. Calma aí, pastor, deixa eu entender. Até ontem eu acreditava que Deus que promovia o ambiente e eu ali, sem saber, estava sendo usado pelo Espírito Santo. Sim. Isso lá na ignorância, mas hoje você tem uma capacidade de não esperar o Espírito Santo. Olha que eu vou falar uma heresia para muitos, tá? Você hoje tem a capacidade de não mais esperar a sorte do Espírito Santo em promover um ambiente aonde você
pregue, ensine o que Jesus ensinou. Pelo contrário, você hoje já tem a bênção, a força do Espírito Santo de lutar para que esse ambiente, seja a sua casa, o seu escritório, seja onde for, na casa de um amigo, sabe? Seja esse momento incrível, onde você promove esse momento e na força do Espírito Santo, na influência do Espírito Santo, você compartilhar. Que incrível isso! Muitas vezes nós achamos que evangelismo é sorte, é acaso. Eu digo que não. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, tá? Por quê, pastor? Igreja é lugar de cura, meu irmão. Automaticamente, se aqui é lugar de cura, a sua casa, o seu ministério também vai ser um lugar de cura. Jesus sempre manteve conversas individuais com várias pessoas para estar inteirado com as suas necessidades. Frequentemente ele reunia pequenos grupos, sabe? Sendo que o mais importante foi o dos seus discípulos. Mas a prática, como seria depois, era necessário que ele preparava também outras obras, além do grupo dos discípulos. E essas obras eram entrar na casa de pecadores, entrar na casa de pessoas doentes, orar pelos doentes, visitar, sabe, até a sua parentela, mesmo que não seja muito bem chegado, mas ali anunciar a verdade. A igreja, meu irmão, é um lugar de cura. Após a sua ascensão, a igreja manteve o ministério do aconselhamento que Jesus implantou, juntamente com o ensino, a ministração e a evangelização. E aí eu quero que você entenda hoje que a pregação vem porque existe uma necessidade de aconselhamento. A evangelização vem porque tem uma demanda de aconselhamento. A necessidade de ensinar vem porque já existe uma demanda. Toda a demanda, seja ela de ensino, pregação, sabe, discipulado, vem porque existe uma necessidade de alguém falar na vida de outra pessoa, de um aconselhamento. O grupo, o ser humano vive em grupo. Um precisa da ajuda do outro. Você verá que a igreja tinha virado uma comunidade terapêutica. Por exemplo, você acha que isso é fato por sorte ou foi porque tinha? Quando Ananias e Safira tentam por suas próprias forças se incluir, tentaram se incluir numa roda. É interessante quando eu olho para esse fato, eles estavam tentando por todos os jeitos se incluírem numa roda, porque eles olharam e falaram assim, cara, que fantástico, naquele lugar ali onde eles são sempre reunidos, é um lugar terapêutico, faz bem para a minha alma, vou fazer de tudo para entrar, né? Você pode me julgar que for, fizeram de tudo mesmo, até mentiram. E você sabe já o final de toda. E eles foram um exemplo vivo de que a igreja, o corpo de Cristo, é um lugar de cura e não um lugar de mentira e de mais doença. Essas comunidades são um grupo de pessoas que têm um grande e aprofundado interesse na cura dos males comportamentais, psicológicos e espirituais, irmãos. Esses grupos terapêuticos não precisam estar limitados, aconselhados que entram como, sabe, como seu mentor, por exemplo, onde estiver alguém em crise, seja pessoal ou em grupo, podemos manifestar o amor e a graça e a misericórdia, trazer os conselhos de Deus para essa geração. A igreja local pode diminuir ou eliminar a sensação de isolamento das pessoas.
além de apoio aos abatidos, curar os doentes, proporcionar orientação às pessoas que precisam. Conversando essa tarde com o irmão, eu expliquei a ele que hoje a grande demanda da igreja é a demanda do aconselhamento, porque às vezes a nossa igreja tem 3, 4 gerações juntas, pessoas que ouvem de um jeito e interpretam do outro, porque na sua época, na sua geração, era tudo diferente. Qual a melhor forma de aproximar as gerações? O aconselhamento cristão. E aí eu quero voltar para o dever de casa de semana passada. Ezequiel capítulo 33, o verso 11, diz assim para a gente: diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, pois por que é a vez de morrer, ó casa de Israel? Queridos, é a grande chamada do Senhor profética para o nosso tempo. O desejo, a vocação, a inspiração da missão e o nosso trabalho, de fato, é respaldar nisso que o Senhor acaba de dizer: eu não tenho prazer na morte do perverso. É missão da igreja ser atalaia para esse tempo. Eu digo para você uma coisa, me entenda, me queira entender ou não, mas o ministério mais próspero para um tempo pós-pandêmico será o ministério do aconselhamento cristão, aquele que leva a Deus para as almas desnutridas. Não me venha com técnicas, não me venha com modelos, não me venha com tradição. O chamado de Deus para homens e mulheres para esse tempo é o tempo de aproximação, levarmos os nossos, sejam eles maus ou bons, a conversão, e isso através do aconselhamento. E é interessante, querido, que talvez eu esteja diante de homens e mulheres que não conseguem parar para conversar com seus filhos. Pessoas que, filhos, vão se aconselhar com outros, mas não tem coragem de se abrir com seu pai. Esposo se abre num bar, mas não conversa com a esposa. A esposa se abre num salão de beleza, mas não conversa com o esposo. Às vezes o amigo sabe muito mais do filho do que o próprio pai. Meu irmão, desperta, porque para o joio crescer em nosso meio é muito forte, é muito rápido o crescimento do joio. E um joio só pode botar tudo a perder. Vamos orar? Foi até aqui que o Senhor nos entregou, né? Eu quero orar por você. Algum pedido aí, João? Não, né? Obrigado, meu irmão, por você estar conosco até agora. Espero que você continue lendo Provérbios, tá? E a missão ainda, como não teve nenhum pedido, não teve nenhuma dúvida de Ezequiel 33, eu não vou julgar não, mas eu vou usar de outra forma, vou fortalecer mais ainda o teu entendimento. A missão vai ficar para a semana que vem, porque até agora eu não vi nenhuma dúvida aqui. Hoje está sendo ao vivo, né? Direto aqui da igreja, mas até agora eu não vi nenhuma dúvida de Ezequiel 33, espero que a igreja
tenha tirado de letra isso. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, há uma geração que precisa ouvir os nossos conselhos, que são os seus conselhos. Há uma geração que precisa conhecer o Senhor através de tudo aquilo que o Senhor tem para ela. Como ouvirão se não há quem fale? Como chegaremos até lá se ninguém se dispõe a ir? Como crerão se ninguém ouviu nada? Como saberão se ninguém entende nada? Não tem quem explique. Pai, foi fantástico quando o jovem conselheiro Filipe é levado pelo teu Espírito ao meio do caminho e passa por ele ali um homem totalmente temente, mas despreparado. Filipe ouviu, conversou, o converteu, batizou. Então, Pai, por favor, nessa noite a minha oração é única e exclusiva: levante tantos Filipes nesse lugar, que são movidos pelo Senhor, gostam de explicar a Tua palavra e que levarão tantos outros ao batismo. Por favor, abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão cansados. Reaviva a Tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Vencemos um tanto hoje aí para termos esse momento. Deus nos abençoe.